Então, pessoal, obrigada, Leonardo, né? Grande exposição aí, conteúdo, né, de altíssima qualidade. Isso que eu me refiro para vocês, pessoal, né? O Comfort preza por essa qualidade de conteúdo que vocês acabaram de sentir um pouquinho. Agora vamos então para a nossa segunda palestra da noite, que tem como título Como Recuperar e Proteger Estruturas de Concreto. Então a Rafaela pode se direcionar aqui em cima, fica com nós aqui enquanto o Leonardo faz a abertura. Então a Rafaela é engenheira civil pela UPF, é doutoranda em engenharia civil pela URGS, mestre em ciências e engenharia de materiais pela UNESC, pós-graduada em patologia das construções e diagnósticos e tratamento pelo IPOG, extensão universitária pela Universidade Lusofona de Portugal, supervisora de projetos da Penetron Brasil e foi projetista de impermeabilização e patologia da Qualify. Isso aí, tudo pequeno aqui. Então, Rafaela, seja bem-vinda. E aí, agora a gente vai ter duas falas aqui. O Leonardo faz uma abertura e a engenheira Rafaela continua a palestra. Agora vou falar sobre corrosão de armadura. Bem superficialmente, tá bom? Passando por custos, mecanismos de geração e reparo estrutural. Então, gente, a nossa norma de desempenho estipulou que as estruturas no Brasil de concreto armado têm que ter uma vida útil de projeto de 50 anos, desde dimensionadas, estudadas e mantidas, tá bom? Principalmente considerando o ambiente que ela está inserida. Porém, se caso tiver erro de projeto de execução e manutenção, essa vida útil de projeto não vai ser atingida. E mais, se estiver exposta a agentes agressivos, que vai proporcionar um intenso processo de degradação, aí sim que esses 50 anos não vai ser atingido. Sempre quando se fala de corrosão de armadura, nunca falo de custo. Então eu vou colocar para vocês que mais ou menos uma pincelada dos custos que envolve isso, tá? Por exemplo, lá nos anos 80, foram inspecionadas 560 mil obras de arte especiais nos Estados Unidos. Dentre delas, 40 mil tinham problemas de produção de código. E para resolver esse problema, 7,2 bilhões de dólares. O governo falou, opa, temos aqui um problema, vamos aprofundar isso aqui. E foi feito outras pesquisas para saber quanto de dinheiro foi movimentado na indústria de construção civil. 300 bilhões. Sendo desses 300 bilhões, 50 bilhões estavam dentro do corrosão de armadura. Tá bom? Estudos mais recentes, agora inspecionando 600 mil obras de arte especial, 150 mil estavam deficientes ou obsoletas. Sendo que em 97 eles gastaram 2,7 bilhões de dólares, tá bom? No movimento de corrosão de armadura. E até 2035 vão gastar aproximadamente 10 bilhões. No Brasil, quem gerencia as obras de arte especial cadastra é o DENIT, que tem cadastrado aproximadamente 4.700 pontes construídas em 1960. Praticamente todas já sofreram alguma intervenção e foram registrados mais de 20 mil registros de danos, sendo desses registros, mais de 13 mil são por conta de armadura. Isso é o nosso custo Brasil. A gente tem aqui, ó, manutenção corretiva, gastando muito mais do que deveria. Isso aqui é um artigo que a gente apresentou no Congresso Mundial lá no CONSEC, de um prédio aqui de Barra Velha, que após 18 anos apresentou corrosão de armadura e tinha um custo mais ou menos de 300 mil reais para ser feito todas as correções. Valores atualizados, 1.700.000, depois de 18 anos. Como o tempo é curto aqui, eu não vou conseguir contar essa história para vocês. Mas basicamente de um brasileiro, o professor Dr. Luiz Carlos Pinto, que foi meu orientador de doutorado, e um dos fundadores da Alcompat Brasil, que foi condecorado pela Rainha Elizabeth, pelo rei da Espanha, por resolver problemas europeus que os europeus não resolviam. Se sobrar tempo, eu conto essa história para vocês, senão isso eu não posso contar. É maravilhoso. Então vamos entender como uma estrutura sai disso e vai para aquilo. E detalhe, como não se fazer reparo estrutural, porque isso aqui está mais prejudicando a sua estrutura do que ajudando. Para a gente entender, corrosão de armadura acontece por inúmeros agentes agressivos, mas os principais são o dióxido de carbono e o cloreto. O cloreto está presente em atmosfera marinha e industrial, já o dióxido de carbono em atmosfera comum. Tá bom? E para explicar esse processo de corrosão para vocês, eu vou usar esse livro aqui, feito pelo Daniel Veras, professor da Federal da Bahia. Ele só está no top 2% melhores pesquisadores do planeta, segundo a Observer. Então eu vou pegar essa imagem, pedir para o chat dar uma melhoradinha para nós, e vou explicar para vocês esse processo de corrosão, que basicamente acontece através do processo de difusão do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, tá bom?
Quando a gente fala de CO2 é carbonatação generalizada. Quando a gente fala de cloretos, é um pitch, que essa aqui é extremamente agressiva. Como eu falei para vocês, é praticamente por difusão do meio de maior concentração para menor concentração através dos poros. Esses agentes agressivos reagem com os produtos de hidratação, no caso do CO2 diminuindo o pH e iniciando o processo de corrosão de armadura. Tá bom? No caso do CO2, ele abaixa o pH, o oxigênio entra em contato com essa armadura e essa armadura disponibiliza 2 elétrons para reduzir esse oxigênio. Reduzindo esse oxigênio, forma hidroxila. Só que aqui libera Fe mais 2, o cátion. Esse cátion reage com a hidroxila, formando a ferrugem. E esse processo vai se hidratando, fissurando cada vez mais o concreto, diminuindo a sua seção transversal e colocando a sua estrutura em risco. Para explicar esse processo de corrosão, vamos precisar de 2 informações aqui. Gráfico de Corbach e uma outra informação que é o potencial que essa armadura se encontra dentro da estrutura do concreto. Basicamente é o seguinte: toda liga metálica em contato com eletrólito e oxigênio vai formar óxidos nessa região e vai ter um potencial. O que eu faço com isso? Nossa armadura, nosso concreto, ele está imerso nesse eletrólito aqui dentro e a gente entra no gráfico de Corbach. Qual que é o nosso potencial? Menos 550. Qual que é o pH do concreto recém-feito? 12. O óxido vai se formar Fe3O4. Esse é o nosso famoso filme passivador. Esse óxido ele é cristalino e altamente aderível na barra. Conforme o CO2 vai entrando, vai diminuindo o pH e a gente chega numa região aqui entre 8 e 9 de pH. Caiu numa região de corrosão. Esse óxido aqui, ele deixa de ser cristalino e começa a ser poroso, ele deixa de ser aderente e começa a ser menos aderente, dando-se início ao processo de corrosão de armadura por carbonatação. E como que eu sei o pH dessa estrutura? Eu faço uma aspersão de fenolftaleína ou timolftaleína. É uma solução colorimétrica que ela é incolor, e quando ela está em contato com a superfície com o pH, por exemplo, de 9 ou mais, ela vira e ela fica rosa, ou vermelho carmim. Alguém já utilizou isso aqui? Fenolftaleína? 1, 2. Uma informação que ninguém fala, eu aprendi isso em Portugal. Isso daqui é cancerígeno. E você vê um monte de gente no Instagram mentindo, fenolftaleína, brinca esse negócio. Cara, para de fazer isso. Usa EPI. Uma vez ou outra, não vai te matar, mas a gente que trabalha com isso é cancerígeno, gente. Sabe? Tem que ser técnico. Para de se ter vídeos de Instagram e estudar. Tá? Por isso que o normal o pessoal usa timolftaleína. A viragem é 10 e não é cancerígeno. Vamos para a prática. Pilar 13, pilar 64, em Porto Alegre, não tem cloretos. Abro uma janela de dispersão, asperjo de fenolftaleína, ele virou, opa, tá o pH 9 ou mais. E a gente olha para baixo, sem corrosão. Maravilha. Outro pilar, 64. Abrimos aqui uma janela de dispersão, aspergimos fenolftaleína, só uma partezinha ficou rosa, recente que ficou, ou seja, o pH está abaixo de 9. A gente consegue ver uma corrosão generalizada nessa barra. Entendemos carbonatação, vamos para a cloreto agora. Vamos entender como que o cloreto sai do mar e chega na sua estrutura. Basicamente através do aerosol marinho, que é dessas ondas, fabrica esses aerosóis, e os ventos advectivos, ventos que vêm do mar no continente, carregam esses cloretos e se depositam na sua estrutura. Depositando na sua estrutura, pelo processo de difusão, ele entra em contato com a barra e começa o processo de corrosão por cloretos. E para explicar como que funciona esse processo de corrosão por cloretos, vou usar um boletim técnico da Compact Brasil, feito por 2 brasileiros renomadíssimos. Ele com mestrado e doutorado no Japão, Noruega e do mundo afora. E o Wilson, que fez o doutorado dele em cloretos, aqui na UFSC, e hoje é professor de Pernambuco. O N aqui é professor da Federal de Goiânia. Basicamente é o seguinte: o cloreto se deposita em cima do seu concreto através do processo de difusão da maior concentração para a menor concentração. Ele entra pelos poros, encosta na barra. Encostando na barra, independentemente do pH,
esse ânion, essa carga negativa, vai forçar que o Fe2 seja formado para neutralizar, formando cloreto ferroso, um sal que é altamente solúvel. Tem um eletrólito, água, aqui, um monte de coisa, ele vai se dissociar, esse F2 fica livre, reage com oxila, faz corrosão. E esse elemento volta e continua o processo de corrosão nesse ciclo. E começa esse ciclo, a ponto de seccionar sua barra, extremamente perigoso. E duas informações importantes. Essa reação acontecendo, a região se torna ácida e ele se torna uma região mais eletronegativa. Por que isso é importante? Entramos novamente no gráfico de Borlá, só que agora com um eletrólito, um cloreto. Então, lembra que o nosso está menos 550? Com o cloreto vai ficar mais eletronegativo, menos 600, menos 650, 700. E a gente vai cair nessa região de corrosão, independente do pH. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque corrosão por cloreto derruba a obra, tá bom? Uma das causas prováveis desse colapso, possivelmente, foi uma fissura aqui em cima não tratada, uma vida útil de projeto de hidroponização já atingida, manutenções não feitas, onde nessa fissura entrou umidade de cloretos, fez a corrosão de armadura e entrou em colapso qual? A que está menos protegida. E pelo efeito sanduíche humano. Isso daqui é uma obra que eu inspecionei a 500 metros da obra. Olha o estado de corrosão dela. E detalhe, já foi feita uma manutenção bem mal feita, depois de gastar 1 milhão e 700 mil, 2 milhões, 4 milhões. Passou no exame e me chamaram, pô, o que está acontecendo aqui? Ele está corroendo de novo. Manutenção mal feita, né? Já que está fazendo manutenção, isso daqui é uma aula que eu recebi semana passada de Paranaguá e eu fui expor meu cliente. Porque esse abençoado aqui falou, tem corrosão de armadura? Você tira só 2 centímetros aqui dentro da barra, limpa e fecha. E mais, se você tem uma perda de seção transversal de 20%, faz reforço. Menos que isso, certo? Não tá, cara. A gente trabalha com 10%, dependendo de correr 20%, a obra cai entre 4%. Tá? E onde que esse rapaz tirou essas informações desse engenheiro? Realmente um igual desse, que tem aqui uma figurinha falando, tira aqui 2, 3 centímetros, tá tudo certo. Só que ele não percebe que o agente agressivo, ele entra na sua estrutura, encontra essa barra e continua entrando, ele não para na tua barra. Imagina que entrou 3, 4 centímetros aqui para dentro. Aí você tira 2 centímetros, faz esse reparo com um produto caríssimo, de alto desempenho, e depois volta a ter problema. Eu gosto da aula que eu visitei aqui perto de cabeça sacada. Então o problema vem de dentro para fora. Por isso que é de extrema importância saber fazer reparo, saber os materiais que estão utilizando e mais, saber manter. Tá bom? Entendido isso, agora eu vou passar a palavra para a Rafa para explicar como se faz o reparo do jeito certo. Tá bom? Muito obrigada pela introdução, Léo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sou a engenheira Rafaela, como vocês viram. Queria agradecer a Bárbara pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E eu vou falar então um pouquinho sobre algumas técnicas que a gente usa de recuperação. Como o Léo muito bem mencionou, tem que ter um aglomerado e boa engenharia, né? Não são só os materiais, a gente tem que entender a causa, tratar a causa. E muitas vezes a recuperação vai, dependendo da recuperação, às vezes ela já tem proteção nela, mas muitas vezes a gente combina ela com alguma proteção também, porque como a gente viu o cloreto, o carbonato, ele vai atacar o concreto, então tem que proteger para que ele não entre lá novamente. Bom, então só introduzindo um pouquinho, alguém aqui já conhece a Penetron? 1, 2, opa! Olha as mãozinhas, legal, pessoal, que bom! Quem não conhece ainda, a Penetron é uma indústria de químicos, a gente fabrica materiais, tanto de impermeabilização quanto de reparo. Somos uma multinacional americana e já estamos aqui no Brasil há 19 anos, não é nenhuma novidade, tá? Bom, e não foi combinado, tá? Eu estou citando ali Metri Monteiro e até isso frisa para vocês o quanto aquele livro que o Léo mostrou para vocês antes é importante. Aquele de concreto. Quem aqui gosta de concreto, altamente sugiro a vocês ler aquele livro, pegar as partes importantes. E o que o Metri Monteiro
fizeram já. Essa informação está um pouquinho antiga, mas a gente vê que isso se mantém. Hoje, cerca de 40% dos investimentos que a gente tem na construção civil estão indo para a parte de reparo e manutenção. Tá certo isso, gente? Não, né? Qual que é a nossa cultura hoje aqui? A gente não tem... Quem é que trabalha na construção civil? Bom, a maioria. Vocês têm a parte de manutenção nas construtoras que vocês trabalham? Tem, né? Tem um bom recurso destinado para isso. Não tem? Porque qual que é a nossa cultura hoje? A ideia é a gente construir com o menor investimento possível, né? Para sobrar o dinheirinho no final, com o menor tempo possível, entregar, e depois deixa para manutenção. Tem alguém aqui que é de pós-obra? Eu quero exterminar essa profissão, tá? Essa é a ideia. Vocês também vão querer no final. Então, para isso, a gente precisa ter a cautela na construção. A gente tem que olhar para tudo isso que o Léo falou agora e prevenir. Então, a gente tem que construir uma boa engenharia, tá? E isso vai, obviamente, necessitar de um investimento inicial um pouquinho maior, mas quando a gente faz um cálculo do custo que a gente vai ter de manutenção depois, isso compensa muito, além de si que o Léo mostrou, né? Só alguns termos aqui, a gente fala muito em CAPEX, que é o investimento para construção, e OPEX. Então, a ideia é a gente ter um CAPEX um pouquinho maior para reduzir o nosso OPEX. E aqui, reforçando as informações que o Léo passou. Quanto que a norma pede de vida útil de projeto? 50. Ele mostrou ali, né? Aqui eu trouxe uma informação que o pessoal da Carbono Engenharia, que é uma empresa de engenharia bem renomada brasileira, trabalha com inspeção. E eles deram esse histórico para nós. Eles entraram nas obras, quando as obras tinham essas idades aqui, de 11 a 30 anos, que essa obra estava pedindo uma inspeção com essa idade. Detalhe, observem que com o FCK das obras aqui, ó, a gente tem lá de 35 a 45, então é FCK bom, certo? Cobrimento de 4 a 6 centímetros. Ótimo, eu estou atendendo cobrimento, estou atendendo FCK. E ainda assim, a gente está longe de chegar nos 50 anos, tá? Claro que tem muita falha executiva também ainda em obra, né? Então, de novo, o Léo comentou, não adianta a gente ter um produto de ótimo desempenho para fazer a recuperação se eu não aplicar o produto certo para a situação certa. A gente vai ter muito material, então a gente tem que entender exatamente qual vai ser o ideal. E aplicar da forma errada, como a gente viu ali, né? Tem muitas técnicas, então a gente precisa sim contratar uma mão de obra especializada, tá? E aquilo que a gente vinha conversando hoje, se vocês aqui me perguntarem, Rafa, tem uma situação assim, qual que é o material desses todos que a gente vai ver hoje? Depende, gente. A gente sempre vai precisar fazer toda a análise que o Léo que ele falou para nós aqui. A gente vai ter que entender o que está causando. É cloreto, é carbonato, tem problema estrutural, né? Então, tudo na engenharia depende, né? Bom, pensando na recuperação, eu trouxe aqui algumas informações gerais que a gente tem que cuidar muito quando a gente vai fazer uma recuperação. A primeira delas é que as argamassas, os groutes, os materiais cimentícios que a gente for usar para fazer uma recuperação, eles precisam ter a resistência no mínimo maior ou igual ou maior que a resistência do concreto original, tá? E lembrando, a gente vai focar em recuperação estrutural aqui, tá? Concreto. Por quê? A gente não quer fazer um reparo que o material vai ser frágil, tá? Então, geralmente, a gente vai trabalhar aí com materiais na faixa de 40, 50 megapascal aos 28 dias. Aquilo que ele mencionou, a gente tem que verificar se a nossa estrutura de aço precisa ser reforçada. O que se usa hoje como base é uma perda maior de 10%, e aí a gente vai lá com o paquímetro e mede qual é a espessura que a gente tem do aço ali onde está corroído. E a gente vai imaginar mais ou menos, era uma barra de 8, onde não está corroído. Então eu meço ali no 8 para confirmar que aquele é o diâmetro, e eu meço onde está corroído. A diferença tem que estar menor que 10%, senão a gente precisa reforçar o aço também, tá? Materiais sem VOC, basicamente são compostos orgânicos voláteis que estão na composição do material. O que é isso? É um material que, quando eu aplico ele na superfície, ele volatiliza materiais químicos que são prejudiciais para a saúde do aplicador. Então a gente sempre opta por materiais
materiais sem esses compostos, tá? Preparação do substrato. O Paul Lelene, ele cita muito que a preparação do substrato ele tem uma importância de cerca de 50% no sucesso de uma recuperação. Então, claro, a gente vai ter que trabalhar com ótimos materiais, mas se eu aplicar uma superfície que não está bem preparada, o material vai desbotar, tá? E aí tem algumas formas de a gente preparar. Alguém aqui trabalha com recuperação? Não? Basicamente, a gente usa hidrojatos de água, tá? A gente não trabalha mais com jatos de areia. Esse hidrojato, em algumas situações, ele vai ter uma alta pressão. E aí é até engraçado, porque quando a gente pensa em hidrojato, a gente pensa numa VAP, aquela de lavar calçada, né? Aquilo lá é de baixa pressão. Tem equipamentos que eles têm altíssima pressão e ele faz um processo de escarificação mesmo, tá? Ele retira aquele concreto que está frágil. Tem que cortar uma bota, né, de borracha. A fresa, que é basicamente um carrinho que ele vai cortando concreto. O desbaste, que a gente conhece, né, um rebolo acoplado no equipamento mecânico. E o aprupamento, pode ser manual, pode ser mecânico, com matéria dele. De novo, falando da preparação do substrato. Toda essa preparação, ali, as formas de preparar, ele tem que estar, eu tenho que remover todo o concreto que vai estar ruim ali. Não adianta eu colocar um reparo numa superfície frágil. Então, geralmente, o despegue é uma resistência ao arrancamento daquela estrutura de 1,5 megapascal, tá? Por favor, não faça uma recuperação numa superfície que não vai estar firme. Armazenamento dos materiais, às vezes, algumas recuperações em área externa, o pessoal deixa o material lá no calor, pegando umidade, tá? E até a preparação, quando vai misturar, às vezes a gente pega um saco de material e geralmente ele é misturado com água. Aí eu vou ali misturar com o misturador mecânico. Olhei aqui por cima, tá bem misturadinho, né? Bati 30 segundos, né? E o fundo tá todo em pó ainda, tá? Então isso faz toda a diferença e são coisas que a gente vê muito na prática. A temperatura de aplicação. Aquilo que o Léo mostrou, né? A temperatura do substrato. Se a gente fizer uma intervenção aqui numa estrutura no verão, a gente tem temperaturas de substrato altíssimas e isso vai prejudicar também na aderência. E a maioria desses materiais, eles têm secagem rápida, porque a gente quer fazer intervenções rápidas, né? E aí eu tenho que aplicar, misturar o material e logo fazer a aplicação, tá? Eu teve uma situação que o cliente, a gente vai ver alguns materiais, mas era um tratamentinho pontual, porque a argamassa secava muito rápida, mas ele tinha vários daqueles pontos. Ele foi lá e misturou o saco inteiro e o material endureceu. Ele só conseguiu fazer um dos pontinhos. Bom, eu vi aqui, né, vocês não trabalham muito com recuperação estrutural, mas, de novo, preparação da superfície. Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem à cabeça é a rugosidade da superfície. É isso que vai dar aderência para que o reparo não esplaque. E o que a gente usa como padrão hoje é da ICRE, que é o Instituto Internacional de Reparo de Concreto, que ele traz, a gente chama aqui de CSP mesmo, tá? Mas ele vem do inglês, mas basicamente é perfil de superfície do concreto. Então, e aí, até no ICRE vocês conseguem comprar, o ICRE é dos Estados Unidos. Eles têm as plaquinhas, acredito que eles imprimem em 3D, e aí vem a plaquinha e ela vem com a rugosidade, para que quando você for na obra para acompanhar uma recuperação, você vai lá, vou recuperar aqui no meu chão. Eu boto essa plaquinha aqui do lado para verificar de forma tátil e visual se está atendendo a rugosidade necessária, tá? De forma geral, quanto maior for a espessura que eu vou recompor, mais rugoso eu preciso deixar, tá? Isso é padrão. Sempre que vocês forem executar um reparo, o material que vocês optarem por aplicar, ele vai pedir para vocês, tem que deixar nesse perfil de rugosidade, tá? E aí a gente vê aqui, ele vai de 1 a 10, tá? Eu esqueci de perguntar. Se o pessoal tiver dúvida, pode pedir agora? Então, tá valendo a pergunta, tá? E prestem atenção que no final vai ter um sorteio. De novo, vocês estão vendo que eu estou frisando muito preparação da superfície, né? O que acontece? A gente tem essa situação aqui, várias
regiões com fissura, com desplacamento. Qual dos dois vocês acham que é correto eu fazer? O de cima ou o de baixo? De baixo. Ali em cima eu vou gerar muita tensão, a chance de fissurar é enorme, tá? Então não precisamos ir poupar tanto material, não vai fazer muita diferença. Olha de novo aqui. Qual das duas vocês acham que é ideal fazer? O já mostrou algumas, porque assim é mais fácil, né? Eu tô ali com o problema, eu só dou uma picodinha e já coloco o material. No dia seguinte ele já tá desplacando, tá? A gente precisa fazer esse corte geométrico para ter um travamento adequado, para que o material não termine em zero, que a gente chama, né? Ou seja, eu venho aplicando ele aqui profundo e não dou um corte para ele, ele acaba sem a espessura. Perfeito. Isso. Obrigada. E aquilo que foi mencionado também. Se a gente tem a corrosão na armadura, eu preciso remover 100% dessa corrosão. Se eu deixar um pitch de corrosão lá dentro, a gente perdeu a recuperação perfeita. Tá? Porque dar uma pilha é pior ainda, ele acelera, tá? Então tem que remover toda a corrosão que está na armadura. Alguém aqui conhece o termo superfície saturada seca? Parece até loucura isso, né? Poxa, é saturada seca. Pode ser as duas. Na verdade, pode e deve, tá? Quando a gente vai, a maioria dos materiais que a gente vai ver, eles pedem essa condição. Ou seja, eu vou saturar minha superfície. Mas quando ela começar a acumular água, eu paro e deixo ela dar uma secadinha superficial, para que a superfície esteja seca, mas toda a minha peça vai estar saturada, tá? Então é SSS, é muito comum esse termo. E aqui, de novo, só para a gente ver a questão da ancoragem do material, quando a gente fala em abertura de poros, é para facilitar a ancoragem do material. Quando eu tenho um poro aberto, eu tenho uma área maior para que ele preencha e dificulte o arrancamento e o descolamento. Bom, vamos aos materiais então. Eu trouxe aqui alguns materiais que a gente trabalha na linha de recuperação e proteção, mas para que vocês tenham conhecimento e vejam como é amplo a validade de materiais que tem no mercado hoje, e para cada situação a gente tem que entender exatamente a demanda específica, tá? Até a gente tem toda a equipe técnica, sempre que houver uma demanda a gente vai lá, vai entender e avaliar as opções, custo-benefício, durabilidade, tá? A primeira argamassa que eu trago aqui é a mais famosa, acredito que alguns de vocês até já tenham trabalhado. Basicamente, é uma argamassa dry pack, que a gente chama, ou seja, uma argamassa seca. A gente faz a aplicação manual dela. A gente pensa em argamassa, dry pack, essa seca, e grout, que daí é fluido, tá? Basicamente, esses dois tipos. Essa aqui, ela já é aplicada diretamente na superfície saturada seca. Eu não preciso de primer. Muitos materiais de recuperação eles pedem para aplicar um primer antes. Eu particularmente não gosto, porque acho que todos aqui concordam comigo que a gente sempre tenta reduzir a variável na obra. Quanto menos variável eu deixar para aplicar, para a pessoa aplicar melhor, né? A gente sabe como funcionam esses desvios executivos. Então aqui eu tiro uma variável. Mas é claro que eu tenho que cuidar para que a minha superfície não fique com aquele acúmulo de água que a gente viu. Por quê? Se ele tiver com água acumulada ali e eu aplicar o material, vocês concordam comigo que vai mudar o fator água-pó? E aí eu vou colocar mais água na minha mistura. Isso vai enfraquecendo o material. Vocês também concordam comigo que se eu aplicar o material sem fazer a saturação, o meu concreto completamente seco, a hora que eu aplicar o meu material ali, a água do meu material vai para o concreto, porque o concreto está seco, ele vai sugar a água do meu material, tá? Bom, então seguimos. Aqui eu facilito, não tenho primer, só faço a preparação do substrato, como a gente já conversou, lavo ele e sobre a superfície saturada seca eu venho aplicando ele manual. Eu consigo aplicar esse material overhead também, no teto e na vertical, tá? Porque ele tem ele é firme, né? Eu trabalho em espessuras de até 10 centímetros com ele também, tá? E uma dessas. É claro que eu não vou chegar aqui no meu teto e colocar uma massa de 10 centímetros. Eu vou fazendo em camadas, tá? E ele tem proteção para corrosão, né? Sempre tem corrosão, né, Léo? Sempre vai precisar. Por que eu falo isso? Em algumas situações, a gente vai
projetada. Aqui só para a gente ver, em comparação com uma argamassa, que é a técnica de recuperação estrutural convencional, a resistência que a gente tem para cloretos, tá? A migração de cloretos dela é muito menor em comparação com uma convencional, que já tem aquela proteção. E aqui, só para a gente ver de novo a questão das resistências mecânicas, né? Aqui a gente tem 20 megapascal. Outro sisteminha que é muito convencional, e aí vocês vão pensar, se tem alguém aqui que mora em prédio, vocês vão lembrar da rampa de acesso da garagem. Alguém aí tem uma rampa que está desgastada ou que está afundada, onde passa o pneu? É muito convencional a gente fazer essa recuperação com esse material de baixa espessura, tá? E ele é especificamente para piso. Ou quando a gente tem uma situação industrial também, que acaba tendo esse desgaste, né? E aqui eu posso sim dar o acabamento na espessura zero, tá? Rápida recuperação, né? Porque, imagina, no pavimento eu não posso parar o trânsito ali, né? Então eu tenho que ser extremamente rápido. De 2 a 8 horas, 2 horas para pedestre e 8 horas para veículos. Aqui dá pra gente ver a aplicação do material. Ele tem uma consistência tipo um sorvete expresso, tá? Bem tranquilo para trabalhar com ele. E por que a gente trabalha muito com rampa? Eu consigo dar um acabamento rugoso para que ele fique, para que melhore ali a derramamento. Isso. Ele também não precisa de primer, tá? A gente sempre tenta trabalhar com materiais que não precisam para facilitar a execução, evitar erro. E ele é de autocura. Todo material cimentício, a maioria deles, ele pega uma cura úmida, né? Esse material não. Isso é bem legal porque, de novo, é mais uma variável. Quando a gente faz uma recuperação, eu vou contratar a empresa, ela vai lá, vai aplicar o material e ela vai ficar lá 24 horas, ela vai voltar lá na obra amanhã só para molhar. Nunca vi acontecer, né? Então, esse não cura. E ele precisa de cura, vai fissurar, vai desplacar, vai ter um problema. Aqui só pra gente ver uma rampa que foi feita essa recuperação. Aqui já tinha 1 ano e meio de uso. A gente não vê nem a marca aí do pneu. Aqui numa indústria que foi feito também. Outro material. Alguém aqui trabalha com saneamento? Não? Olha, olhem para esse mercado, viu? Tá com muita obra. Vou falar rapidinho, porque essa aqui é mais específica. Quando a gente tem, por exemplo, uma estação de tratamento de água ou de esgoto, acaba lixiviando, né? Aqui dá para ver. A pasta superficial ela é carreada, ou tem um ataque químico do esgoto, aí a gente tem que recompor. Aqui eu consigo também, de novo, sem primer, eu só removo o logo que fica ali, venho projetando essa argamassa da iPad, ou aplico manual, e sobre ela, fresca, ainda eu já venho com uma proteção. É uma intervenção extremamente rápida para reservatórios e tanques de esgoto. Recuperação em pavimento, mas na condição de um reparo mais profundo. Aqui eu estou falando, eu posso trabalhar com agregado também, né, com brita, aí eu posso ter até espessuras razoavelmente grandes, mas a gente avalia, tá? Só para vocês terem ideia, esse material foi usado para recuperar pavimento rígido da rodovia, tá? Quando a gente tem praças de pedágio, balança, que é em concreto, tá? Quando eu tenho essa condição, ou aqui numa junta do piso que está esbocinando, de novo, rápida liberação, né? Aqui dá pra ver, só pra gente ver, esse aqui, como é um reparo profundo, fica mais fácil de trabalhar com ele fluido. Eu só largo o material ali, aí é o grout, tá? E ele vai fazendo o preenchimento, o corte geométrico. Nesse caso era muito profundo, então foi usado o agregado também, tá? 30 megapascal em 3 horas, então eu já consigo liberar para veículo passar. Pode passar aí. Bom, vocês já viram, né, como é que funciona aquele mas aqui a gente vê de novo, né? Bem direitinho as etapas, o corte geométrico, aqui o atuamento, a remoção do concreto frágil, a limpeza, né? Tem que estar limpo, eu esqueci de comentar, que é o básico, né? Não posso ter um pó ali, um material pulverulento, vai prejudicar completamente a minha aderência, né? E aí a aplicação, e aí em 3 horas está liberado, já tira o cone ali, está liberado para passar o veículo por cima. Quem que usa a base? Quem não tem a pele muito boa, gosta de passar uma base para dar uma melhorada? Todo mundo, né? Também tem a base do concreto. Alguém aqui já
É difícil, né, gente? Porque em algumas situações a gente acaba tendo, por exemplo, um problema no desmoldante que eu coloco, um problema na cura do meu concreto e ele fica com um aspecto não muito legal. E daí eu vou perder todos aqueles R$ 1.000 que eu acabei investindo para fazer um concreto aparente, que é caríssimo, e vou botar um revestimento cerâmico agora por cima. Não dá, né? Senão eu vou levar uma bronca horrível. Então a gente consegue fazer um tratamento como se fosse uma base, tá? Que é o que a gente chama de estudo. Então, uma argamassa extremamente fininha. Aqui a gente está falando de espessura máxima de 3 milímetros, tá? E aí ele vai ficar com um acabamento muito parecido aí com o concreto aparente, tá? E detalhe, aqui é uma base 2 em 1. É aquela que vem com protetor solar também, tá? Porque ela tem uma baixa permeabilidade. Então a gente já está trazendo uma proteção também, tá? Adivinha aqui onde está a nossa base? Na esquerda ou na direita? Ou em cima? Ou embaixo? Tem o arquiteto consegue ver. Eu que sou engenheira, para mim tá tudo igual, tá lindo e maravilhoso. Passou aqui, né? Tá aprovado. Tá na lateral aqui, pessoal. Aqui a gente fez essa recuperação. Vamos supor que ficou uma falha de concretagem. Aí eu venho com aquela primeira argamassa que a gente viu, aquela que é a mais usual para fazer um reparo overhead, na vertical. E aquela tem uma coloração que não fica parecida. Então, sobre ela, geralmente a gente vem com essa também, tá? Aqui, se eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que fazer uma restauração, mas generalizada do meu piso. Eu consigo trabalhar com revestimento autonivelante. Esse aqui é mais fluido que o grout e ele vai se moldando e eu tenho uma recuperação extremamente rápida, tá? E esse aqui é bacana, quem arquiteto gosta muito, porque a gente tem diversas cores já. Então ele já fica como acabamento final, tá? A gente tá usando muito isso no imobiliário, nas garagens. Aqui tem aquele porém que eu tava falando. Ele precisa do primer. Mas qual que é o cuidado que a gente teve? A gente deixou uma janela bem grande aqui. Então, olha, tem que errar muito para fazer, não ter aderência. Ah, perfeito? Sempre a gente vai avaliar. Por isso que eu falo que depende, tá? Pensem que vocês vão sair daqui hoje colocando esses materiais na obra, tá? Sempre tem que consultar, e é por isso que a gente tem a equipe técnica que vai dar todo o suporte. No final, até eu mostro ali no slide, tem situações que a gente faz testes antes. Ah, vamos aplicar esse aqui até para ver uma questão estética ou para verificar como é que vai ficar o desempenho, tá? Isso é fundamental, isso vai precisar. Aqui, só para conhecimento mesmo de vocês, a gente tem um material específico que é para reparo subaquático, tá? Não é esse, mas é um outro. E esse aqui é para quando a gente tem carga cíclica, tipo numa indústria, que eu tenho uma bomba que fica dando algum soco, ou aqui, por exemplo, nos trilhos do trem, que tem muita vibração. Nessa situação, a gente trabalha com um grau de altíssima resistência, porque ele vai trabalhar com 45% da resistência total dele, por causa da carga cíclica, tá? Só para você ter ideia do universo que a gente tem de material. E aqui, fissura. Aqui é muito delicado, né? Como tratar fissura? Isso que todo mundo tem, né? Uma fissurinha. Alguém conhece fissurômetro? A gente alinha na fissura e mede, né? Qual que é, vai testando no olho ali qual que é a abertura. Eu vou passar aqui para vocês só ferramenta básica para quem quer trabalhar com patologia. Esse é um baratinho, né? Dá para todo mundo ter. Então, quando a gente vai pensar em tratamento de fissura, 3 perguntas que sempre precisam ser respondidas antes de definir o tratamento. Porque tem N formas de tratar fissura, certo? Primeira delas, qual é a abertura? Então, a gente vai botar o fissurômetro ali. Essa aqui está com 0,4 milímetros, a abertura dela, nesse momento, né? Segunda pergunta, ela está ativa ou passiva? O que é uma fissura ativa, pessoal? Está movimentando, exatamente. Ela pode estar abrindo continuamente ou fechando, ou abrindo e fechando, tá? Então, a gente coloca, aqui eu coloquei uma argamassa rígida, tá? Mas é comum a gente colocar aquele selo de vidro, exatamente. A gente pega aquele selinho de
coloca aqui, de um lado e do outro, fixado na fissura. Tem que cuidar com o que vai grudar ali, tá? Não adianta colocar uma cola que é flexível, senão a fissura vai movimentar e a cola movimenta junto. Célula de gesso também, numa situação fechada, que não vai pegar chuva, senão vai lavar o nosso selinho. Mas basicamente a gente monitora. Quanto tempo a gente monitora essa fissura? Para saber se ela está ativa ou passiva? Depende. Depende. Literalmente depende. Geralmente a gente vai monitorando uma semana, um mês, 2 meses e vai indo, tá? Tem que avaliar. Mas se quebrar, né? Se ele fissurar aqui junto, se quebrar o selo de vidro, é porque ela está ativa, tá? E terceira e última pergunta é: está vazando pela fissura ou não? Ela está seca, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o principal tratamento que a gente tem usado para o caso de fissura quando a gente tem um concreto hidráulico. Aqui, essa que eu vou mostrar, ela não está seca, mas é, por exemplo, uma fissura ou uma junta de concretagem dentro de uma piscina. Depois eu vou colocar água, tá? O que a gente faz? Basicamente, abre uma canaleta, como dá para ver aqui, né? Corta o disco, 2,5 por 2,5, e aí vem com um tratamento com uma pintura autocicatrizante, que é uma argamassa autocicatrizante, a gente já vai ver o que é isso. E aí faz o preenchimento, de novo, com uma argamassa de reparo estrutural dry pack, que a gente já viu o que é, mas que ela tem um autocicatrizante na composição. Quando a gente fala em autocicatrização, quer dizer que ela é impermeável. Por isso que eu estou falando que aqui eu vou usar uma condição de concreto hidráulico, que eu vou ter água depois, tá? E aí, mais uma pintura da nossa argamassa autocicatrizante, que é que ela vem como um primer. Mas é tudo uma sequência, tá? E aí, se eu tiver isso aqui, alguém tem que ter um pepino desse? Não é possível. Esse aqui é o mais normal. Tem salvação definitiva, salvação definitiva. Não vem me falar, vou injetar um poliuretano ali. Injetar poliuretano, qualquer um injeta de forma descontrolada, daqui 5 anos ele volta lá e injeta de novo, né? Mas, a gente tem um tratamento definitivo, tá? Onde a gente vem primeiro com uma rolha, tá? Para tamponar de forma provisória aquela água, porque se eu vier com um tratamento definitivo direto ali em cima, a água vai lavar o meu material, né? Então, eu tampono de forma provisória e aqui eu uso uma argamassa de pega rápida, uma argamassa de tamponamento. Ela é provisória, tá? Você vê que ele vai colocar ali e não vai mais vazar. Aí, vou dormir tranquilo hoje e resolver meu problema. De forma alguma. Se resolver de forma temporária, tá? Sobre ele, vocês vão ver que ele vai deixar uma cavidade ainda. Ó, tá vendo ali a cavidade? Aqui, né? Porque daí sobre ele a gente vai ver o que a gente viu antes. A argamassa de reparo estrutural, que é impermeável, tá? A sisteminha que a gente chama de WPP. Feito isso, pessoal, é definitivo. Rafa, mas como é que é definitivo se vai estar passando ainda água ali pela armadura, né? Pode ter corrosão. O primeiro material que a gente passa ali, eu não vou entrar em detalhe, mas funciona tipo uma pomada. Quando a gente passa a pomada na nossa pele, ela até fica aqui superficial, mas ela vai penetrando, certo? Então esse material vai penetrando no concreto, em toda a espessura dele, e vai preenchendo o crescimento de cristal naquele vazio, tá? Desde que tenha uma abertura de até 0,5 milímetros. Vazamento em tubulação de piscina. Alguém já viu? Nunca, né? A gente tem um tratamento, aqui eu não vou entrar em detalhe, mas só para vocês saberem, é um grout. O que acontece com o material cimentício? Vocês concordam? Até o concreto, ele retrai, né? Quando ele seca. E quando ele retrai, ele reduz o tamanho. Se eu fizer um preenchimento com grout convencional aqui, ao redor do meu tubo, aqui está meu concreto antigo. Eu abro uma janela e vou recuperar. Vocês concordam comigo que ele vai retrair, né? Ele vai abrir um caminho para a água passar aqui e aqui. Então, esse grout ele foi desenvolvido exatamente para essa função. Porque ele é expansivo, tá? E ele também é autocicatrizante, ele é impermeável. De forma ativa, tá? Se ele fissurar lá na frente, ele vai fechar a fissura. Aqui ele vem com um complemento de fita hidroexpansiva, eu não vou entrar no detalhe, mas se vocês tiverem dúvidas, depois a gente conversa. E essa condição aqui, alguém já viu?
Alguém já trabalhou com parede diafragma em subsolo? Deu boa a tua ou ficou assim? Deu boa? Ah, se deu ruim também não ia contar, né? Ninguém ia contar. Mas essa foto é daqui, tá, pessoal? Aqui do vizinho, na verdade, Itajaí. Acontece, e é um subsolo só, né? Não é? Geralmente, quanto mais profundo, pior fica a qualidade, né? Mas o que a gente faz aqui? A gente vai recuperar isso aqui? Esse tanto aqui? E a gente refaz, né? Eu não tinha o vídeo exatamente que foi feito aqui, mas aqui dá para vocês entenderem, né? A gente geralmente vem com um concreto projetado, ou montado em bloco. Posso fechar ali também e concretar. E aí, nesse concreto, a gente coloca um aditivo, de novo, autocicatrizante, que é o que vai deixar estanque e vai dar proteção, tá? Ou essa condição aqui, né? De novo, aqui era cloreto. Aqui era o porto, que estava com ataque de cloreto. Obviamente, a gente remove tudo isso, tira toda a corrosão de cloreto ali, reforça a armadura e vem projetando esse concreto como um aditivo autocicatrizante. A pomada que eu falei para vocês, lembram? A argamassa autocicatrizante, ela também fecha a fissura, como eu tinha comentado. Se a fissura tiver só até 0,5 milímetros, eu posso aplicar essa pomada de forma superficial, ela reage com água e aí ela fecha a fissura. Aqui no Porto de Itapuá, pessoal. Numa situação que eu quero só fazer a proteção, a impermeabilização, eu posso aplicar ela em toda a minha superfície, tá? Não só nas fissuras. Alguém que teve problema aí de falha da resistência? Eu contratei um concreto de 40 MPa e veio 35. Aí a gente vai avaliar no projeto estrutural se teve algum problema. Pra gente isso vai falar, não vai cair, fica tranquilo, mas a tua durabilidade está comprometida, né? Aquilo que a gente estava falando. Não vai durar os 50 anos, vai durar 10. Então a gente vem com essa aplicação por pintura, essa pomada, que ele vai trazer essa durabilidade equivalente, tá? Se eu tiver falha de cobrimento também. Era para ter 5 centímetros de cobrimento? Vamos pensar que veio uma chuva torrencial aí e levou parte do cobrimento. Aí a gente pode fazer essa pintura também. Aqui só nas imagens, né? A gente vem de uma laje de subsolo, aqui num estádio, aqui num tanque, era na fissura. Só pra gente ver aqui como é que é essa autocicatrização, né? Então eu tenho aqui esse concreto aditivo, tá? Eu tenho a minha fissura, a água vai passar por ali porque ela que desencadeia a reação e o cristal vai crescendo ali dentro e sela, tá? Com proteção para cloreto, carbonatação, sulfato. Aqui alguns ensaios, pessoal, não vou entrar em detalhes, tá? Só para vocês verem que ele é estante aqui. 70 metros de coluna d'água aplicada nessa máquina, nesse permeâmetro. E não passa pela amostra. O subsolo que foi recuperado aí com esses tratamentos que a gente mostrou, esses últimos materiais, tá? 3 níveis de subsolo, estava nessa condição, a gente recuperou em 2014. Em 2024 a gente foi lá para ver, estava assim. Tá? Esse é um de vários, né? E o último material de proteção é um selador, que a gente aplica na superfície de concreto, e aqui é muito usual para concreto aparente também, porque ele tem uma proteção muito parecida com a pomada que a gente viu. Ele tem proteção, tem impermeabilização, mas ele é incolor. Então, quando eu tenho concreto aparente, não pode ter coloração, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui eu vou ter que pular, pessoal, mas depois, quem quiser, eu posso enviar, mas ele só mostra aqui a fissura selada, tá? Aqui vai dar pra ver. Depois que ele ativou com água, não passa mais a água pela fissura, tá? Então é bem bacana. E aqui, né, ele é aplicado no concreto aparente, mas ainda assim tem a questão estética do concreto aparente. Por mais que ele esteja protegido, eu não quero que fique escorrido, né, essas manchas, ou que ele amarele com o tempo. Aí a gente vem ainda com um complemento de um hidrorrepelente, um hidrofugante, aplicado na superfície também incolor, tá? É uma proteção bem usual para estruturas de concreto aparente. E como eu comentei com o colega antes, né, tudo depende. Então a gente sempre vai avaliar se precisar fazer uma aplicação de teste para validar. Pessoal, para concluir, vou fazer uma perguntinha. Quem responder vai ganhar o manual
Quem não ganhar ele físico pode escanear e ter ele digital, tá? Quais são as três respostas que a gente tem que dar para definir o tratamento de fissura? Depende. Qual a abertura, se é ativo ou passivo e se tem vazamento. Oh, meu Deus! Bom demais, pessoal. Parabéns. Muito bom. Pessoal, aqui tem o digital, tá? Se vocês quiserem. Ali tem tudo detalhado, os tratamentos, como fazer a proteção, a preparação da superfície, os ensaios, tá? Que não deu tempo, era um tempo muito curtinho. E aqui, só para concluir, o que a gente tira de conclusão hoje, pessoal? A gente vai construir como a gente sempre construiu, sem pensar na durabilidade e esperar que dure 50 anos? Não, né? A gente vai olhar para o ataque que a estrutura sofre, a gente vai cuidar para proteger a estrutura, certo? Senão a gente vai estar fazendo como já está sendo feito, que a gente está vendo tanto de obra que precisa recuperar, né? Aqui tem meus contatos, se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. E mais uma vez, obrigada.